Oi, gente, eu sou a Helena e hoje eu vou falar sobre o livro The Anatomy Lesson, da Nina Siegel. Eu li esse livro para o Clube do Livro que eu participo em Amsterdã, do qual a autora participou esse mês, então foi super emocionante poder ver mais uma vez uma autora internacional. Ela é super simpática, sentou lá com a gente, conversou tranquilamente sobre o livro, a gente perguntou o que a gente queria e ela foi respondendo, foi muito legal. E o livro é uma ficção histórica, ou seja, tem partes que são verdadeiras, tem partes que não, e ele conta a história por trás de um quadro do Rembrandt, que é o quadro The Anatomy Lesson of Dr. Nikolai Stupe. E no livro ela conta, então, não só o processo de criação do quadro, porque ela conta do Rembrandt pensando onde que ele colocaria o quê, como que ele retrataria tal coisa ou outra coisa, mas no quadro tem uma pessoa que tá com o braço aberto, que dá pra ver assim os ossos, os tendões. E ela conta a história dessa pessoa, né? Quem ele era, uma pessoa que roubava e acabou sendo condenada à forca. E depois disso o corpo dele serve para uma aula de anatomia do Dr. Tupi. E o Dr. Tupi pede que o Rembrandt retrate essa aula num quadro. Esse corpo, né, essa pessoa que foi enforcada, que é o Adrian, ele também existiu de verdade e a autora disse que se baseou no relatório criminal que ela encontrou sobre ele, então tudo que ela vai falando ali, ela encontrou escrito, então aconteceu de verdade. Só que no livro tem uma personagem aí totalmente fictícia, que é a Flora, que tem um caso aí com o Adrian, tá grávida dele e tenta impedir então que ele seja enforcado e depois que o corpo dele seja dado para aula de anatomia. O Dr. Tupi é um personagem verdadeiro, o Rembrandt também, e ela diz que mesmo as partes que não tinha registro, ela procurou criar se baseando em toda a pesquisa que ela fez sobre ele. Foram 6 anos de pesquisa, então mesmo as partes criadas procuraram reproduzir como foi realmente na realidade. No livro também aparece o Descartes, que estava nessa época em Amsterdã, e isso é verdade. A única coisa é que não se tem certeza que ele participou da aula de anatomia, como aqui no livro acontece. Outro personagem do livro, que é o Fetchet, que é como se fosse um mercador que fica achando produtos para vender, né, e que é quem compra o corpo e depois vende para aula de anatomia. E esse personagem também é totalmente inventado. A história do livro é bem interessante. O mais importante da história não é assim o enredo, porque a gente praticamente já sabe que o corpo vai ser doado para aula de anatomia, então que ele vai morrer mesmo. Então não é isso que importa, mas toda a parte histórica que ele traz que é o mais interessante, né? Saber como isso aconteceu, como era a sociedade da época. O Dr. Tupi tem uma grande vontade de achar onde fica a alma no corpo. Então, quando ele abre para ver os órgãos, e daí os órgãos ficam passando de mão em mão na plateia, ele fica meio decepcionado, porque nos órgãos não tem nada ali que fosse um registro da alma dele. Então, é legal ver também um pouco desse desenvolvimento da medicina, que na época não sabia muita coisa. Uma coisa que me incomodou um pouco na leitura foi justamente não saber o que é verdade e o que é mentira, porque acaba parecendo que tudo é verdade, porque tudo faz muito sentido, mas a gente sabe que não, então eu acho que, não sei, no fim do livro de repente podia ter algumas informações adicionais para saber o que da história realmente aconteceu. Outra coisa que fica um pouco confuso na história é o uso do passado e do presente, que às vezes ela usa alguns flashbacks para mostrar como era a vida dos personagens antes, mas às vezes não dá para você saber muito bem quando que aquilo está acontecendo, mesmo quando ela usa o presente, não dá para saber se foi antes ou depois de outro fato que ela já narrou. Para mim foi muito interessante ler esse livro porque ele se passa em Amsterdã, então ele citou vários lugares que eu tô tendo a oportunidade de conhecer e depois pela oportunidade de conhecer a autora, com certeza valeu a pena. Ela contou que quando ela tinha 10, 11 anos, o pai dela, que é médico, veio para a Holanda e comprou uma réplica, né, do quadro. E ela tinha na casa dela, então ela sempre olhava para esse quadro
e ficava meio curiosa. E um dia, quando ela estava na faculdade, um professor pediu que eles fizessem uma redação contando a história por trás de uma obra de arte. E a partir daí ela começou a pesquisar sobre esse quadro e ficou encantada com o que ela foi descobrindo. E foram 6 anos de pesquisa até que ela escreveu o livro. O livro inicialmente não era desse jeito, porque cada capítulo do livro é narrado por um personagem diferente. E cada personagem é caracterizado por uma parte do corpo. Então, por exemplo, o capítulo que é narrado pelo Adrian chama O Corpo. Não só um capítulo, né? Alguns. Os capítulos narrados pelo Rembrandt se chamam Os Olhos. Os capítulos narrados pela Flora se chamam O Coração. Então, cada capítulo tem um nome, né, de uma parte do corpo, que é bem legal, e ela disse que essa ideia foi um amigo que deu para ela. E cada capítulo é narrado por uma personagem diferente. Inicialmente o livro não era assim, ela escreveu a história toda primeiro, depois que ela foi renarrando cada parte de acordo com a visão de cada personagem. E isso ela fez muito bem no livro, porque fica muito claro quando você muda de capítulo, né? A linguagem fica muito diferente de um do outro. A parte do Rembrandt tem uma linguagem muito mais técnica e mais séria do que, por exemplo, a linguagem do Fetched, que é uma linguagem bem mais informal, com termos bem mais fáceis de entender. O livro ainda não tem tradução em português, mas para quem quiser ler em inglês, eu sei que vende na Amazon, o link tá lá no blog. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais para quem quiser ir acompanhando minhas leituras. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agora, para se inscrever, é só clicar no quadradinho que fica aqui em cima com a minha fotinho. Muito obrigada pela companhia e até mais!